Para você que, assim como nós, acredita no poder transformador da educação, seja bem-vindo ao nosso podcast educacional, o Pode Educar Brasil. Eu sou o Pedro Victor, professor de matemática, e tenho a alegria de estar aqui hoje com a minha colega e amiga, diretora do Pode Educar Brasil, professora Cristina Teles. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje a gente está aqui com a Jaqueline. Né, Jaqueline? Tudo bom, gente? Boa noite, Pedro. Boa noite, Cris. Obrigada pelo convite. Jaqueline, muito obrigado por você estar aqui, viu? A nossa convidada hoje, pessoal, ela já trabalhou como professora substituta aqui no DF por mais de 8 anos. Ela é professora de preparatórios para cursinhos. Ela atua na defesa de uma educação de qualidade e numa valorização do profissional da educação. E se não bastasse isso, ainda luta por causas sociais. Então ela é uma professora que é formada em educação para as relações étnico-raciais, cotas, tem experiência em bancas de heteroidentificação, Lei Maria da Penha, gênero, lutas e conquistas. E ainda se não bastasse isso, sobra tempo para ser blogueira de fotos de viagem no Instagram. É isso mesmo, Jaqueline? Dá tempo disso tudo? Tem que dar, né? Essa parte da foto não estava preparada, hein, Jaque? Não, tava não. Essa daí... Essa é a ideia. Essa aí. Que maravilha. Muito obrigado por ter vindo, viu? Hoje, nosso bate-papo contigo é sobre tudo isso que a gente percebe nas suas redes sociais. Por isso que a gente fez questão, tanto eu, a equipe do Pode Educar, a gente falou, vamos trazer a Jaqueline para a gente conversar sobre isso. Eu acompanho muito os seus stories, né, seus reels, e eu percebo o tanto que você faz questão de estar próximo do professor, do profissional da educação e realmente dignificar, valorizar isso. Aonde que nasceu esse desejo de não só estar na educação, mas de lutar por essa classe que são os professores? Na verdade, eu não queria ser professora, você acredita? Sério? Rapaz! Na verdade, a minha primeira formação quando eu era criança, eu queria ser médica. Acho que muita gente quando é criança, né? Porque a gente sabe que são profissões que a nossa sociedade olha em olhar de status. Então, todo mundo, quando meu filho crescer, eu quero que ele seja um juiz. Meu filho crescer, eu quero que ele seja um médico. E eu escutei, às vezes, numa roda de família, um tio falando, ou você tem que ser médico, ou você tem que ser advogado. E ele era advogado. Aí ele até escrevia assim, doutora Jaqueline. Então, você já percebe que você, na infância, já tem toda uma indicação, uma influência para isso. Só que ninguém me contou como que seria a vida lá na frente. Então, eu cresci na infância, adolescência, você... médica, tranquilo, sempre gostei muito de ciências, principalmente a parte da saúde, me dava bem e tal. E aí chegou no ensino médio, quando eu fui fazer o PAS da UNB, eu terminei meu ensino fundamental no SESI, e aí eu falei para minha mãe, comecei a ter noção de realidade, vi meus alunos, meus colegas estudando para passar no colégio militar do Exército e não conseguiram passar. Eu fiquei horrorizado com aquilo, porque eu vi eles se matando de estudar na escola pública, era uma boa escola SESI. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, eles não conseguiram. E aí, quando eu estava terminando o ensino fundamental, eu falei assim para minha mãe, na época, a melhor escola do Distrito Federal privada que aprovava o pessoal para passar na UNB em medicina era o Galoar. E eu falei, mãe, não era nem o Sigma, ou hoje está falando muito no Olimpo, né? Eu falei, mãe, e minha mãe é servidora pública. Era servidora pública, já era aposentada. E ela, não tenho condições. Só que assim, no fundo, do meu ponto de vista, minha mãe tinha condições. Só que ela ia ter que redobrar, porque a gente sabe que é um peso, mesmo sendo servidor público, é um peso muito grande. Sim, são mensalidades caras. Cara. E minha mãe, não vou pagar, não tenho condições de pagar e tal. E eu acabei escolhendo para estudar numa das melhores escolas de ensino médio de Taguatinga, que foi o CTN. Excelente colégio. Diretor Wilson, saudoso Wilson, né? Foi, inclusive, diretor da Regional de Ensino de Taguatinga um tempo. Então, fui aluna daquela escola na época da gestão dele. E ali, no meu primeiro ano de ensino médio, eu percebi... eu fiz cursinho, fiz PAS e tive uma grande surpresa. Eu tirei 0 no PAS. E aquilo me frustrou pra caramba. Eu falei, já era medicina. E aí, eu lembro que a minha professora do ensino médio no segundo ano estava fazendo a pesquisa de mestrado e me catou para fazer a pesquisa para responder para ela por que eu desisti de fazer a Universidade de Brasília, por que eu desisti da UNB. E aí eu fui contar toda a história para ela, que eu queria medicina e tal, e que
o UNB era só coisa de filhinho de papai, aquela coisa toda, e que eu tinha que pensar em outro curso, e acabou que no primeiro ano do ensino médio eu descobri teatro, eu fiz curso de teatro no próprio CTN e me apaixonei. E eu comecei a ver que eu tinha muito uma vertente de artes cênicas, de modelo, como você falou, essa questão de foto, essas questões todas, e era a minha projeção também ser modelo. E acabou que eu vi que as notas da UNB para artes cênicas, elas eram baixa concorrência, enquanto medicina era de maior. Eu falei, não, então eu vou fazer esse curso aqui, já que eu gosto, já que eu tenho familiaridade. Então, já que não dá para jogar nesse time da medicina, vamos jogar com o time da arte cênica. E aí, eu lembro que uma professora falava, a minha própria professora de artes cênicas falou assim, olha, é melhor você ter um plano B, porque é difícil viver no plano A de artes. E aí aquilo foi me frustrando, e eu lembro que no primeiro ano ainda no ensino médio, tinha um professor, o nome dele era Edson, de matemática, e ele falou assim, Neném, todo mundo ali chamava de Neném. Ele, Neném, você vai ser professor. Eu não vou não, professor, eu quero, naquela época ele não tinha desistido da medicina. Eu não, professor, você é médica. Ele, você pode ser médica, mas você ainda vai ser professora, nem que seja professora dos médicos. Você vai ser professora. Eu falei, não, professor, eu não vou ser. E ele, Neném, você vai ser professora, porque eu morava na escola. Eu amava a escola. Quando eu estudava no SESI, eu não queria ir embora para casa. Eu queria uma espécie de escola integral sem ter escola integral. Eu fazia ginástica rítmica, eu já ficava direto na escola. Pegava todas almoçava. Sim, eu gostava do ambiente de escola. Eu era apaixonada pela escola, mas nunca, no meu íntimo, vou ser professora. Nunca. E aí, a primeira cena que eu tive dentro da escola, dessa questão de lutar por pessoas, foi do nada, né? Eu acho que talvez seja uma vertente, seja algo que esteja dentro de mim. Eu, com 12 anos de idade, eu lembro que os servidores públicos estavam pedindo reajuste de 28,86%. E minha mãe estava nesse balão, e na época era o governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí a professora estava lá falando de servidores públicos, de desvalorização e tal, e eu peguei, levantei o dedo lá para falar, era uma aula de história, e eu falei que os servidores públicos eram desvalorizados, eu falei que o governo não investia na sociedade, eu falei, eu quero ver, o pessoal pede a gente economia, mas o presidente não desliga as luzes a hora que vai dormir. Eu passo lá no Palácio do Planalto, eu vejo aquela luz ligada, e nessa brincadeira, quando eu falei isso, a turma toda levantou e bateu palma. Isso foi o ano passado, né? Não, quando eu tinha 12 anos. Dentro de uma sala de aula. E aí eu fiquei tímida, porque do nada eu esbravejei, eu falei naturalmente, a turma uhul e tal. E eu fiquei muito sem graça com aquilo. Assim, eu não esperava aquela coisa, eu fiquei muito sem graça. E aí depois eu pedi para minha mãe, na época, a blusa dos 28,86%, aquelas blusas de assembleia. Eu, mãe, deixa eu levar lá para a escola para falar, mas acabou que eu não consegui falar, porque eu fiquei muito tímida com a situação. E aí foi passando o tempo. Eu lembro que um ano depois eu nesse SESI, olha só a situação que aconteceu. Quando a gente fala que acaba lutando pelas causas sociais, eu estava entrando num ônibus, e aí o cobrador, eu lembro que eu tentei passar por baixo, já estava um pouquinho grandinha. Eu lembro que eu tentei passar por baixo e ele me tratou pejorativamente de nega. Aquilo, na hora que bateu no meu ouvido, eu sabia que era racismo. E o jeito que ele me olhou e ele falou. E assim, eu com meus apenas 12 anos, ou era 13 anos, eu peguei o telefone quando eu cheguei a casa, liguei pro 156, lembro até hoje disso, 156, companhia de ônibus, queria falar o seguinte, eu estava na linha 926, o número do ônibus era tal, o número da placa tal, horário tal, e minha mãe estava tomando banho, saindo do banheiro, começou a ouvir. Eu falei, olha, ele fez isso, me chamou de nega, e eu exijo que vocês tomem alguma situação com o cobrador. Quando eu terminei a ligação, minha mãe, você tá ficando doida? Esse tipo de coisa não se faz? Você não falou nada comigo? Eu falei, o cara tá agindo com racismo comigo e eu vou achar isso uma boa. E minha mãe tirou a minha razão. Minha mãe não apoiou o que eu fiz, mas eu não tirei. Resultado, ele levou uma suspensão, o cobrador, apesar que eu tinha 13 anos de idade. Ele levou uma suspensão, mas serviu, porque na semana seguinte, quando ele me encontrou, ele estava me tratando com 1000 amores, como se nada tivesse acontecido, que era uma linha cotidiana que eu pegava para ir para o SESI, para a escola. Ainda teve essa coragem, né? Sabia que você poderia reencontrá-lo. Sim, né? E aí minha mãe ficou com medo, sim, como eu ia para a escola sozinha, de ônibus, acontecer alguma coisa. Eu acho que as represárias, ou ele fazer alguma coisa, eu acho que o medo da minha mãe maior foi esse.
Apesar que a minha mãe também é uma pessoa, pela história dela, muito frígida, ela não é uma pessoa de... É totalmente o meu oposto. Se a pessoa gritar, falar com ela, eu não, é capaz de, né, eu tentar me... Você vai pro enfrentamento. Isso, pro enfrentamento, assim, no discurso. E aí, esse foi uma outra situação que aconteceu no ensino médio, no segundo ano do ensino médio. Eu acabei virando vice-representante de uma turma. Eu acho que justamente por esses posicionamentos, por ouvir as pessoas, essa questão toda. E aí, eu sei que quando eu... Por que eu não fiz? Eu tentei artes cênicas, né? Eu fiz o cursinho do Alub, e é engraçado falar isso, porque bem na época eu engravidei, né? Engravidei com 18 anos. Eu tenho um filho que acabou de completar 18 anos, meu filho. Eu acabei engravidando, minha mãe ficou muito triste pela situação, né? De eu ter engravidado e tal, mas eu não desisti. E passei por vários momentos, assim, tristes da vida mesmo, né? Engravidei, o pai do meu filho era mais novo um pouco do que eu, aí aquela questão da imaturidade, de não assumir, e minha mãe não queria nada daquilo, então logo o pensamento da minha mãe foi, ela teve um filho, então logo ela vai ser uma dona de casa, logo ela não vai conseguir nenhuma posição social na sociedade. Acho que manter os estudos evoluindo. Manter os estudos evoluindo. E eu sempre tive uma garra muito grande, uma persistência muito grande, sempre foi muito assim, isso dentro de mim. E eu fui indo, e eu, assim, tive situações, por exemplo, falando aqui para vocês abertamente, eu vivi Maria da Penha na minha história, né? Dentro da minha família. Até já fui retaliada por não falar, eu até não falo o parentesco para não deixar muito claro, assim, né? Digamos assim, para tentar respaldar. Mas era uma pessoa, não era marido, não era namorada, eu sempre falo, era uma pessoa mesmo da família, uma pessoa que a gente nunca imaginava que fosse acontecer isso, e infelizmente pela minha mãe ter tido uma criação, a maioria dos nossos pais, avós, uma criação totalmente machista, né, eu não tive nenhuma defesa, né? Então assim, sempre eu era a errada da história, porque você pirraçou, porque você respondeu, então sempre eu, a mulher, era errada da história. Então assim, eu vejo que foi muito dentro do que eu vivi, né? Eu, no ensino fundamental, eu cansei de ouvir, como é que era? Nega do Pichain. A história do Bombril agora, que a gente tá vendo, depois a gente pode falar melhor dessa história, chamavam meu cabelo de Bombril. Me apelidavam de Bob Marley. Eu tive um apelido bem engraçado, 13 anos, Nega do Cusão. E aí você para pegar Nega do Cusão e você retrata no processo histórico do Brasil, os senhores de engenho, os homens casados, bem-sucedidos, casavam com mulheres brancas, eles usavam o quê? As mulheres negras, porque a branca, né, tinha toda aquela imagem consagrada, a negra era suja, a negra era escrava. Então por que negra do cuzão? Porque era negra do objeto, era negra do desejo. Então você percebe que dentro do ambiente escolar tem essas questões. E assim, eu falava, aí era aquela famosa história, se você apelar, perdeu. Então era assim, eu apelava às vezes, o pessoal enchia o saco, e quando eu não apelava, enchia do mesmo jeito. Então eu vivia nesses ciclos de situação. Eu lembro que eu tinha uma pulseira que às vezes fazia um barulho, eu tinha uma colega do cabelo liso, tipo Pocahontas, ela falou assim, cara, tu tá igual a macumbeira. Então, assim, associa o cabelo, a cor com o trimilicalho de uma pulseira. Então, assim, eu acho que foram tantas situações, e eu acho que eu ainda fui muito forte no ambiente escolar, por ter passado por muita coisa. Eu lembro num episódio do ensino médio, eu lembro que era primeiro ano do ensino médio, lá no CTN. Aí tinha a tal das gincanas. Todo ano tinha que ter uma gincana. E aí eu tava lá e tinha a história lá, a gente tem que fazer um grito de guerra, tem que fazer a coreografia e vai ter que dançar. Então, como eu era muito envolvida, até tem uns stories reels aí que eu danço, esse rolo todo, e aí eu peguei e falei, gente, então tá, eu vou dançar, eu vou fazer a coreografia. E nisso, uma colega minha debochou. Ela, você vai dançar? Você vai fazer coreografia? Se enxerga, menina, tipo isso, quem é tu? Se enxerga no meio do nosso bando. E de negras nessa sala só tinha eu e a outra colega. A outra colega, ela não falava, ela era bem caladinha. E aí eu falei, eu vou sim. Ela vai, ela pegou a mão, virou no meu rosto, na frente da turma. E eu ali, eu senti Jesus Cristo.
Eu não fiz nada. Eu respirei fundo, eu falei, eu no meu pensamento, se eu descer a mão nessa colega, eu vou perder a razão, vou para a direção da escola. Aí eu respirei fundo, olho cheio de lágrimas, saí da sala, aí vieram os 2, 3 colegas conversar comigo, depois eu fui na gestão da escola. Aconteceu isso aqui, assado. Eu exijo que faça alguma coisa. Aí no outro dia chamou a mãe dela, chamou minha mãe, tentaram fazer aquela questão da retaliação e tal. Depois disso daí, a menina, até o final do ensino médio, era puxando meu saco todos os dias. Eu era linda, eu era isso, era aquilo, o que ela podia me ajudar, porque ela foi quase expulsa, né, da escola. Quase expulsa pelo ato. Então, assim, são várias coisas. Várias histórias. Eu escutei dentro da minha família que eu não ia passar na UNB. Eu escutei isso. Eu escutei dentro da minha família que eu não ia passar no concurso. Eu escutei de colegas, professores de concurso público, que eu não era digna de dar aula para os alunos porque eu não era concursada. Porque eu era professora temporária. E é engraçado a gente falar isso, gente, não é nem combinado, assim, bem sério pra vocês, o podcast, assim, a gente não combinou nada, a gente não fez pauta. A conversa vai, né, rolando e o que a gente... A conversa soltando, assim, e você vê dentro da própria classe de professores sendo discriminado. E ainda digo mais, Pedro e Cris, discriminada muitas vezes por professores que foram meus professores, que eu acho que é o pior de tudo. Aquela visão que você tem de herói, de exemplo, e depois você se decepciona, né? Porque eu pensava assim, que quando a pessoa me visse do outro lado... Ia ficar orgulhoso do trabalho que ela desempenhou, exatamente. Né? Ela ajudou na sua construção, esse seria o sentimento, né? Inclusive, esses dias eu falava com um professor sobre isso. Um colega que conhece bem a professora até em questão. E, por exemplo, teve a questão do contrato temporário, que foi isso assim que eu acho que começou a me dar uma projeção que eu não queria essa projeção, porque quando você esbraveja, você vem a público falar, não é porque você quer se amostrar, as pessoas entendem que você quer fazer alarde, as pessoas entendem que você quer se amostrar, aí junta cabelo, né, junta, sei lá, às vezes a mulher é bonita, que eu escuto muito isso, você, enfim, aí vai juntar essas coisas, a pessoa leva para outra conotação sem entender o real sentido. Como se fosse só vaidade, né? Isso, como fosse bem a vaidade. Tem aquele termo palestrinha, né? Que a pessoa quer montar um personagem para poder, né, chegar num objetivo. E aí eu lembro que teve a prova da Quadrix, não sei se você lembra dessa história, acompanhou. Nós tivemos um problema muito grande, porque a prova, assim, parece que eles contrataram examinadores que não sabiam o que estavam fazendo. Não sei se vocês lembram do rolo dos 18 itens que... A prova de temporário de 2021, isso, né? Que sim. Tivemos 18 itens entre anulados e alterado gabarito. Inicialmente eram 18 que não batiam, e aí eu fui para o enfrentamento, aí eu fui com o Reginaldo Veras lá na SUGEP, fazer a conversa com a subsecretária, e eu do nada, o Reginaldo Veras falou que ia, eu falei, eu quero ir do nada. Vamos, que hora você vai? 2h da tarde. Quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de chegar, a gente sentou lá, eu fiz um vídeo falando que estava lá buscando os direitos professores, mostrei para eles lá na SUGEP, e depois disso eu lembro que eu gastei 10 horas sentada, sem levantar para ir ao banheiro, sem comer, fazendo recurso do pessoal de atividades. E eu lembro que eu escutei lá na SUGEP, se você quer fazer o examinador mudar a questão, o recurso, porque era uma reanálise, imagina, prova, recurso e depois segue. Esse não, esse teve uma reanálise. Eu lembro. E aí eu escutei da subsecretária, você vai ter que colocar várias fontes para comprovar que o examinador está errado. Então, por isso eu gastei 10 horas, porque tinha questões ali que eu estava solicitando, que tinha 4 citações para comprovar que o examinador estava errado. E a partir disso, teve colega, como eu falei, foi professora minha mesmo que colocou que quem tinha que falar já falou, não precisa fazer alarde, sabe? Não se troca gato por lebre, umas coisas assim, sabe? E eu fiquei... Bem capacitistas, né? Sim, eu fiquei sem chão. Eu lembro que no dia eu chorava, igual eu tava chorando aqui agora, mas eu chorava ao ponto de querer ligar pra pessoa
E eu lembro até hoje que a professora Josiana Helena, que é uma grande amiga minha, falou assim, você não vai ligar para ninguém. Você não vai ligar. Você não vai dar asa para ficar piorando a situação, você vai ficar numa boa. Então, assim, foi isso, né, que acabou acontecendo. E logo depois disso, os alunos acabaram criando uma confiança, aquela questão de, ela é nossa amiga, que acaba que você fica muito próximo. É gente da gente. Você tem uma identificação, né? Porque eu respondo todo mundo. Se vocês olharem aqui no meu Instagram, vocês vão ver que tem quase 100 grupos. Eu tento responder, eu ainda não tenho uma secretária para fazer isso. Eu já estou até conversando com a minha equipe de ter alguém, pelo menos, para responder o trivial e aquilo que for mais essencial, eu responder. Porque realmente se perde as minhas conversas, tá com a minha vida pessoal, né? Então, assim, eu não consigo... fica muito complicado, né? Isso. Então, assim, eu não consigo deixar, assim, de ter essa aproximação no meu Instagram. Quem responde sou eu. Eu não tenho um robô, não tem ninguém que se passa por mim. É realmente... eu que tomo de conta e não deixei e acabou. E foi como a gente entrou em contato, né? Eu tô de prova, realmente, que foi quando eu chamei, né? Fiz a proposta, não, vamos conversar, estamos com esse projeto, foi realmente aí, né? Sua acessibilidade. E acabou que depois disso veio essa questão agora do efetivo, né? Eu sempre falo, tem dia e tem hora, e quem sabe o dia, a hora certa de acontecer as coisas são Deus, é Deus, né? Então, assim, eu fiz o concurso de 2010, eu fiquei por uma questão. Aí depois eu virei temporária, né? Fui temporária. Antes eu trabalhava em escola privada, então de educação eu já tenho 18 anos, que eu sou educadora, né? Que eu trabalho entre escolas privadas e escolas públicas. Depois, eu lembro que eu fiz o de 2013, foi BFC, todo mundo se lascou, mas eu fiquei numa posição lá longe, 4.000 alguma coisa. Depois veio o de 2016. O de 2016 gerou uma cobrança muito grande. E foi na época que eu dei um basta na minha vida em relação a Maria da Penha. Que eu saí da casa da minha mãe, e aí depois eu descobri que eu tava noiva, eu ia casar. Olha que com você vai acontecer isso, não. Deus amém, amém. Mas eu saí da casa da minha mãe, com 28 dias que eu tinha saído da casa da minha mãe, eu descobri que meu noivo tinha engravidado uma mulher, que era uma colega de trabalho. E aí minha vida desandou, e por que eu virei professora de cursinho? Na verdade, porque na verdade... eu estava passando necessidade, eu tinha acabado de sair da casa das minhas amigas, eu pedi 6 meses, aí eu enfrentei toda a situação, apesar que elas estavam me ajudando, mas você quer uma ajuda por um tempo, você não quer a vida inteira, você quer a sua independência, você quer a sua liberdade. E aí, como eu ajudava os colegas ali nos grupos de WhatsApp, tirando dúvida, o pessoal, cara, mas você explica bem, cara, mas eu entendo bem, por que você não vira professora de concurso público? Aí eu fiz 2 aulões chá de panela, porque eu não tinha nada nem de casa. E aí eu mobilei minha casa com esse aulão chá de panela. E aí os professores, na época que tinha saído do concurso de 2016, não deram conta da quantidade de aulas. E aí os cursos acabaram. Tem essa professora aqui que está começando agora. E aí eu fui e comecei fazendo meu nome presencial até eu chegar no online, aí, que foi por direção ao concurso. Aí veio essa questão aí das provas que eu estou falando para vocês. E agora, pela minha surpresa, tudo indica que agora eu sou aprovada, né? Do concurso da Secretaria de Estado de Educação Federal. Antes eu passei em Cristalina, não quis tomar posse. Depois eu passei e nomeada também no Tocantins. Aí Tocantins eu quase ia, porque minha família é de lá. Só que eu fiquei mexida e tal, eu já tava nessa vibe de professor online, essa vida toda eu não fui. Eu pensei, não, mas você vai passar aqui. Aí eu fiz aqui agora e comecei a lutar pelas nomeações do pessoal, não porque eu passei, mas porque já é algo íntimo meu e o pessoal me convidou para participar da comissão de aprovados. E estamos aí, firme e forte no Conselho Diretor também, vamos lutar para zerar os excedentes. Comissão dos aprovados que nós trouxemos aí nos episódios passados. Eu vi, né? Ju, pessoal da orientação. Exatamente. E que história bonita, viu, Jaqueline? A gente realmente não se conhecia mais profundamente, né, Cris? E a gente observa como que por trás existe tantas histórias e por isso que isso é bonito da gente poder abrir esse espaço, né? Para realmente a gente poder ouvir um pouco isso. E aí toda essa sua trajetória, toda essa sua história, essas lutas sociais, na verdade não foi você que escolheu, te encaminharam para a educação, pelo que você falou. A vida foi te empurrando. A vida foi empurrando, porque eu fiz para artes cênicas, né? Como eu falei, eu desisti do PAS no primeiro ano. No segundo ano eu fui fazer dança, me encantei, né, fazendo aulas de dança, e eu falei, não, vou fazer privado e vou fazer turismo. Só que aí eu peguei o discurso, cara, nosso povo brasileiro paga caro nos impostos, a gente tem que estudar em universidade pública. Eu peguei aquilo como premissa.
E aí o dono do Alubra, na época, era o Alexandre Crispo, ele deu uma palestra pra gente falando que a gente tinha que fazer de tudo para estudar na pública, a não ser que não tivesse o nosso curso. E aí eu comecei a prestar partes cênicas, chegou que eu passei na prova de habilidades específicas, mas não passava no vestibular. Por ocasião, eu tive que repetir a prova e no último dia eu cheguei a 10 minutos, quase 10 minutos atrasada. E aí, por conta disso, eu perdi. O pessoal agora tá brigando aí pelas cotas, porque chegou atrasado. Eu até tava falando da minha história de vida e acabou que o meu curso de segunda chamada era pedagogia. Mas não foi bem eu que escolhi, porque na época a minha coordenadora era a Josiane Helena, que é professora de lei orgânica, ela falou assim, você tem que escolher um segundo, já que você quer fazer artes cênicas licenciatura, faça pedagogia. Então, assim, a minha ideia era fazer bacharelado em artes cênicas e licenciatura, atuar em teatro, cinema, Rede Globo, modelo, essas coisas todas, porque era a minha vibe. Eu fiz trabalho de modelo, essas coisas todas. Sim, sim. Acabou que passei, fui frustrada inicialmente com o curso de pedagogia, mas logo no primeiro semestre eu tinha consciência que se o Estado brasileiro, as pessoas, os pobres estão pagando impostos para eu estar lá, logo eu tinha que fazer aquela oportunidade valer a pena. Então eu comecei a mudar a cabeça para isso, e tanto que o curso inteiro, como é um curso amplo de pedagogia, eu levei muito para as artes. Né? Tanto que você vê que essa questão de concurso público foi por conta de uma necessidade da minha história que ocasionou, e eu agarrei a oportunidade, né? Mas foi por isso que eu fiz pedagogia, e isso é bem sério para vocês. Eu acho que Deus escreve muito bem, às vezes, caminhos em linhas tortas, né? Eu entendo muito bem isso. Eu falo para vocês, eu sou extremamente realizada na área. Eu sou apaixonada, amo de verdade, dá para perceber, né? Pelas atitudes, ninguém faz se não tiver amor. E o tanto que eu trabalho, porque eu trabalho muito de verdade, então eu tenho que ter realmente um amor ali enraizado, senão não vai, né? Eu vejo, Jaqueline, que o professor, assim, sabe? Ele tem uma raiz na teimosia. É verdade. Você vê que ele precisa ser esse ser que é teimoso, né? Ele luta contra situações adversas. E nós lutamos todos os dias, cada um, é claro, com a sua história, mas a gente luta todos os dias para, de alguma forma, promover a educação nesse país. É sofrido. É muito sofrido. Mas eu acho que a hora que a gente começa a colher os frutos das sementes que a gente planta, com exemplo, com amor, com afeto, com profissionalismo, porque nós somos professores por amor. Sim. Sim, por amor sempre, né? Mas não é só por isso, nós somos também profissionais e merecemos ser valorizados por isso. Mas quando a gente começa a colher os frutos, eu acho que vem toda essa afirmação. Eu estou no caminho certo. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito que é o correto. Sabe? E a gente sempre luta por essa mobilidade, né? Por essa ascendência de quem é menos favorecido, para que possa ter esse espaço social. Que quando é sofrido. Eu escuto... Mudar de realidade, né? Sim. Eu tenho um projeto lá na Ceilândia, que se chama Paulo Freire. E por que eu criei esse projeto? Justamente por conta da minha história. Porque eu era uma pessoa que estudava, né, que fiz curso, mas cheguei no momento da minha vida que eu não tinha mais dinheiro para pagar cursinho, ao qual os professores me chamavam para ser monitora deles. Foi aí que comecei a ver o lado que eu talvez um dia eu poderia ser professora, e os próprios alunos começaram a cobrar isso, até porque eu era uma aluna, como você falou, questionadora. Eu fazia uns questionamentos que até os colegas olhavam assim, o que essa mulher tá perguntando, cara? Eu não tô nem entendendo mais a raiz da história que tá aqui na aula. E acabou que, dentro disso, igual eu falei, fiz os aulões para os alunos mesmo ajudar. Hoje, é claro, a minha vida é uma outra página da história. Mas quando eu escuto cada uma das histórias, professora, minha vida tá difícil, professora, eu sou mãe solo, professora, eu tenho 3 filhos, professora, meu marido não me ajuda, professora, minha família vive jogando na cara porque eu não passei em concurso. Então, são todas falas que eu escutei. Então, assim, eu consigo ver a história de cada um e consigo dar uma palavra minha. Então, acabou que eu fiz esse projeto para ajudar aqueles que não têm condições financeiras de pagar o curso. E aí, sempre eu levo um professor convidado, sempre tem algum professor para estar ajudando ali. E acaba que eu, assim, sabe quando você vai dar aula, que parece que não é uma aula? Parece que você tá ali servindo com amor, é uma outra energia. É diferente quando te pagam para você ir trabalhar? Sim. É uma outra energia.
sabe? Eu abraço o povo, eu beijo o povo, eu converso com o povo às vezes me procura aqui, às vezes nem conheço, professora, eu preciso de uma ajuda, de um conselho seu, e vai. Então, assim, eu tenho esse projeto desde 2018, ele vai voltar agora, né, para o contrato temporário, efetivo. Ano passado não pôde, porque o espaço que a gente utiliza... Tem alguma rede social? É a sua mesmo? É a minha mesmo, professora Jaqueline Santos. E aí acaba que a gente não pôde fazer ano passado por conta das eleições, né, porque era espaço público, então tem essas questões, né, mas assim, o projeto já temos várias pessoas aprovadas, pessoas gratas. Eu fico muito feliz com isso. Eu sempre tive vontade de ter um projeto social. Depois dessa virada da minha história, eu falei, a gente tem que se doar. A gente precisa se doar, que foi até um pouco do que você estava falando lá dos projetos, outras coisas, sol nascente. Então, assim, eu vejo muito a educação desse lado. A educação é um meio de transformação social. Eu sempre olho, eu sou um agente de transformação social. Eu gosto muito dessa frase. Porque quando eu me olho com a gente, eu vejo como mudança. Sim, e a gente precisa ser esse agente de mudança. Por isso que eu te falei da teimosia aquela hora. Nós precisamos ser quem planta essa semente de mudanças, né? Então, assim, que as coisas sejam diferentes a partir de mim. Então, que eu passe ali por a vida desses estudantes e que eu plante essa semente da teimosia, da persistência, da ética, sabe? Do fazer o que é correto. Porque, às vezes, eu trabalhei muitos anos, como eu estava conversando com você, eu trabalhei muitos anos ali com a comunidade do Sol Nascente. É uma comunidade que eu gostaria muito de uma hora voltar lá, mas que de vez em quando eu encontro os meus estudantes de lá. E é muito gratificante, sabe, ver que você plantou uma sementinha ali e que esses meninos de alguma forma pegaram, porque eu sou professora de matemática. Tem hora que eu estou lá dando aula de matemática, o menino, eu não entendi nada, eu não aproveitei nada. Às vezes ele não aproveitou a equação que você ensinou, ele não aproveitou a potenciação, mas ele viu em você alguém uma fonte inspiradora. Uma fonte inspiradora. Alguém que plantou a diferença no coração dele. E isso mais tarde volta pra gente. De alguma forma volta. É verdade, é verdade. E é por isso, Cris, já aproveitando, que a gente estava conversando, né, com a Jaqueline e fazendo um convite de maneira pública, né, que nós ajudamos a Obras Sociais do Consolador, né, que nós finalizamos um ciclo agora trimestral e estamos querendo, né, agora no final do mês, nós vamos até lá presencialmente para poder fazer a nossa ação social. E como a Cris disse, não só algo financeiro, como está aparecendo aí os PIX, valores, que é importante, porque eles dependem única e exclusivamente desse recurso financeiro, mas disso que você falou, do conhecimento, de levar alegria, de trazer uma proposta diferente. Uma esperança, uma mudança. Fica o convite para estar conosco. Vamos, só marcar. Vamos. Agenda apertada, mas a gente dá um jeito. Maravilha, é isso mesmo. E Cris, você estava falando a respeito de ser professor com amor, e eu acho que é aí aonde mora algo com a Jaqueline que eu gosto muito. A gente ouve a história dela, percebe esse amor pela educação, pela transformação, mas ao mesmo tempo ela não catequiza a educação apenas. Por quê? Porque talvez isso é um erro nosso como profissional. Ver a educação como um trabalho voluntário. Um trabalho não é, gente. Voluntário, missionário, não é verdade? Não pode ser. Ele precisa ser feito com amor, mas nós precisamos ser professores profissionais. Exatamente. Sabe? Eu não posso levar isso como se fosse um trabalho voluntário. Não, ele não é. Ele é um trabalho profissional. Ele precisa ter intencionalidade pedagógica, porque se ele não tiver intencionalidade, ele é vazio. Exatamente. E a gente precisa ter missões. E é nesse linear que a Jaqueline trabalha que é interessante. Faço os meus trabalhos sociais, prezo essa ajuda, mas nós temos que lutar pela valorização do profissional, do salário, não só do salário, mas das condições dignas de trabalho, né, Jaqueline? Porque realmente isso faz parte, como qualquer outra profissão, precisa desses recursos. A gente olha o seguinte, desde quando eu estava na escola, eu escutava meus professores falando de valorização, de melhores condições de trabalho, e até hoje nós estamos batendo na mesma tecla e falo que não mudou muito da época que eu estava lá no banco da escola. Não mudou. Então, assim, muitas pessoas às vezes olham, nossa, os professores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ganham muito bem. Mas o que é o ganhar bem, né? Se a gente for comparar com o médico,
que é o ganhar bem se a gente for comparar com o juiz, que para ele ser juiz, ele passou por um professor. Então, o que é o ganhar bem quando a gente olha um dentista que passou por um professor? Então, assim... Ou concurso de nível técnico, né? Que não é... Um tribunal da vida. Então, assim, Exatamente. a gente precisa fazer alguns paralelos, olhar algumas situações, até porque se a gente olhar... O ofício do professor, ele já começou a desvalorizar no nosso país, quando a gente pega na história da educação brasileira, né? Quando a gente observa como que era tratado os professores, como que era, até depois, as pessoas que tinham o direito de estudar, os cursos, eu acho que vocês sabem, o termo doutor, que é usado para medicina, os médicos e advogados, nós sabemos muito bem que para a pessoa ser chamada doutor, ele tem que ter um doutorado. Mas eles são chamados por causa de um decreto imperial. Então você percebe que o preconceito das profissões e tal, o valor, só começa e realmente tem por conta de um decreto imperial, que na época só valeria aqui nesse país se você fosse engenheiro, médico, advogado. Eram as 3 profissões. Professor não. Você lembra que quando começou a profissão mesmo regulamentada, mas professor, por que hoje a gente tem tantas mulheres na pedagogia? Você olha lá na raiz e você lembra que tinha até vestimenta, a professora tinha que ir todo no padrão de saia e estilo tal. Chiquititas, né? É um negócio todo, né, todo organizado, exatamente. Estilo carrossel, lembra da carrossel? Sim. Aquela saia plissada, aquele negócio todo. Então, assim, você percebe que existe isso. É tanto que hoje eu me preocupo, porque na época, quando você está fazendo que curso? Pedagogia. Você vai ser professora. Você vai ser professora. Mas eu falo, eu tenho extremamente orgulho e falo para os meus colegas de professor e falo para o pessoal que está na faculdade. A pedagogia pode te remunerar tão bem quanto outras profissões. Vai depender muito da sua dedicação, vai depender muito da sua vontade, né? Eu sei também que depende muito das oportunidades, mas é o que a gente fala, é você também se fazer, né? Gente, enquanto professor, que uma coisa é você executar a profissão, outra coisa é você executar a profissão com amor. São 2 coisas completamente diferentes. Porque quando você vai estudar com amor. Quando você vai se profissionalizar com amor. Quando você vai fazer um curso de formação, igual esse dia eu estava estudando essa questão de heteroidentificação, vai me dando aquele hiperfoco, porque eu sou TDAH, né? Vai me dando hiperfoco, eu quero estudar mais, eu quero ler mais, vai me dando aquela paixão. Então você percebe que é diferente. E de fato, falar bem claro para vocês, eu estou muito triste esses últimos dias, porque aqui no nosso país a gente está vendo a desvalorização atrás de desvalorização para o professor. Nunca antes, igual se fala, né? Nunca antes da história vista desse país está se falando tanto de desvalorização de professor, e isso me deixa triste. Né? Porque o caminho teria que ser inverso. Mas não a MC, né, que a gente teve recente. É a MC Pipoquinha. Né, que aquilo dali não deu tempo de eu fazer, foi uma repúdia, porque eu estava viajando, mas aquilo dali, falar, aí foi bom, porque aqui em Brasília cancelaram o show dela, né? Aqui em Brasília o show dela foi cancelado por conta disso, e já tem um outro estado que cancelou, e tomara que cancelem ela logo tudo de uma vez, porque aí a pessoa precisa aprender a respeitar. E eu acredito que talvez ela não tenha passado por uma boa academia, porque a pessoa não sabe nem conjugar, a pessoa não sabe escrever direito, daí a gente tira. Não demora muito depois da MC Pipoquinha, a gente encontra o caso da professora negra lá no Centro de Ensino Médio do aqui no Distrito Federal. Perto da gente. Escola que meu filho acabou de formar ano passado. Escola que eu tenho alunos que trabalham lá nessa escola. Escola que eu conheço o diretor, brilhantíssimo, o lugar dele, que exerceu mais de 30 anos ali no setor e é diretor dessa escola. E que você percebe que chegou em parâmetro internacional a notícia em relação à desvalorização. E ainda a família do aluno está falando que não foi racista, que aceita que foi machismo, mas não aceita que foi racista. E você percebe o quanto que a nossa sociedade está dentro de um racismo estrutural e não enxerga que está vivendo de uma situação racismo estrutural, uma sociedade que é altamente misógina, sexista e etarista, né? Porque a gente teve agora a situação da universitária, acho que era de 44 anos,
por aí que foi ridicularizada pelas coleguinhas na faculdade. Então você vê... Porque estava, entre aspas, fora da idade. Fora da idade, como se existisse, né? Quando a idade para que a gente estude? É verdade. Né? Desde quando? A gente não para de aprender nunca. E a falta de entendimento social, né? Sim. Porque, como a Jaqueline disse, as oportunidades... Quantas mães como ela realmente não conseguiram conciliar a maternidade com a vida estudantil e agora está realizando este sonho, né? E passar por isso em sala de aula. Sabe qual é uma coisa? Além de não conseguir, é não escolher. Nós temos esse poder de escolha, né? Então, assim, vai que eu fui mãe e quis estar mãe, apenas mãe durante todo esse período. Sim. E mais tarde, com os meus filhos já maiores, eu decido fazer faculdade. Eu não tenho esse direito, porque eu passei da idade, porque eu tenho mais de 20 anos. Primeiro, nós não estamos num país onde a maioria da população tem ensino superior. Gente, nós vivemos em Brasília. E aqui em Brasília, no Distrito Federal, a minoria da população tem nível superior. E olha que o índice em Brasília é muito superior ao índice... demais estados. Não, ao índice brasileiro. Sim. Então, assim, a gente já vive uma realidade que é diferente dos outros estados. E ainda assim, o índice de pessoas com nível superior aqui é muito baixo. Acima de R$5.000 é classe B. Aí já pensa, quem é que acha que classe B é acima de R$5.000? E olha o nível que nós estamos socialmente, onde um salário num local, num custo de vida, né, extremamente alto. Então, se R$5.000 é classe B, o que é a classe D? Não é? Como que essas pessoas estão vivendo? E aí, toda essa questão social, histórica, que realmente perpassa a educação, é extremamente preocupante. Né? E eu tenho a impressão, Jaqueline, e aí, assim, você fala desse local de fala da mulher negra, né, da mulher preta, né? Que essa questão racista, ela piorou muito nos últimos anos. Eu vejo que todo radicalismo, ele piorou muito nos últimos anos. Né? Nós, como mulheres, como nós temos sofrido machismo, que para mim está cada dia maior. Feminicídio. Sim, o número de feminicídio, gente... Está, assim, simplesmente assustador. Mês de janeiro foi terrível. Sim, aqui em Brasília. É como se você pudesse ser morta somente pelo fato de você ser mulher. E aí, quando você fala desse local de fala, né, da mulher preta, isso é ainda mais assustador. Eu escuto de uma colega, ela falava assim, sabe por que as pessoas implicam com você? Eu já ouvi isso algumas vezes. É porque, primeiro, você é mulher. Segundo, você é negra. E terceiro, porque você ascendeu socialmente. E as pessoas não querem entender que o negro, ele tem o direito quanto o branco de ascender socialmente. Né? É preciso, e isso tudo precisa nos dizer alguma coisa. Sim. Porque eu observo nos lugares quando eu vou falar claro para vocês, tem 2 anos que eu estive no Coco Bambu, no Lago Sul, com uma amiga minha, negra, e a gente sentou para jantar. E aí algumas pessoas deram uma olhada diferenciada e eu olhei no recinto todo, era uma segunda noite. Não tinha mais ninguém negro, só era nós duas. Eu fiz minha lua de mel recentemente lá em Punta Cana. Na hora de almoçar, eu me senti incomodada. Por quê? Eu não via negros. Os negros que eu via eram os dominicanos me servindo. Isso precisa nos dizer alguma coisa. E as pessoas falam que não, porque não quis estudar. E se a gente for aprofundar a conversa, a gente sabe que não é. A gente sabe que existe toda uma história. Toda uma negação de direitos. Faço muito essa observação com a Priscila quando a gente sai para jantar. Eu falo assim, Pri, olha, é estatístico, eu sou da área da matemática. Então, assim, se você não quer entender o social, o humano, vá para o Excel, olhe estatisticamente quem está ao seu redor, a maioria. Né? Então, isso realmente precisa nos dizer algo. Né? Eu olho lá na minha rua, da onde eu saí da Ceilândia, porque foi lá que eu nasci e cresci. Da rua inteira, da galera que conviveu comigo, gente, eu sou bem sincera em dizer para vocês, pessoal assim da mesma faixa etária comigo, de universidade pública, que eu tenho conhecimento, só 3 pessoas, de uma rua com 50 casas. 3 pessoas só formaram a universidade pública. Meus coleguinhas de rua ali, coleguinha assim próximo, só eu passei na universidade pública.
Isso tem que nos dizer alguma coisa. Quando eu faço as seleções, até dentro, eu observo, dentro da minha área que eu dou aula e tudo, eu observo muitas das vezes eu sou a única a negra, se não for a única, é quase a única. Quando eu falo negra, preta mesmo. Então, assim, isso precisa nos dizer alguma coisa. Então, eu vejo que eu sou a sobrevivência daquela que não desistiu. Quando eu vi a situação da estudante, eu não quis viver a maternidade. Mas por quê? Porque eu sabia que eu tinha que estudar. Porque o meu filho ele não tinha um pai para me ajudar. Então, logo eu vi que tinha que estudar. E eu paguei duras penas dessa sociedade que não faz investimentos em educação. Qual foi, por exemplo, um sofrimento que eu carreguei vários anos? Eu deixava o meu filho com uma mulher que cuidava dele, e anos mais tarde eu vim descobrir que o neto dela abusava sexualmente do meu filho. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas me cobravam muito. Por que eu não passava em concurso? Mas ninguém sabia da minha trajetória, ninguém sabia do meu psicológico. Eu tive que fazer, até hoje eu estou em terapia, até hoje, porque já era para ter sido estatística. Eu tenho, essas pequenas marquinhas, esse risco de leve, isso aqui tudo ficou registrado como tentativa de suicídio. Porque na época eu saí da casa da minha mãe, que aconteceu aquilo que eu falei para vocês, do noivo, meu filho tinha o quê? 2 anos, nem 2 anos que tinha acontecido essa história. Então foi juntando tudo, sabe, na história. Chegou um momento que eu falei assim, para que eu tô vivendo no mundo? Porque só é coisa triste. E aí, tem que lutar contra um sistema, nada é fácil para mim, né? Eu não encontro oportunidade nenhuma, é tudo difícil, você só vê negativo, e você vê, cara, como é que eu vou sair desse buraco? Até que o médico falou assim, olha, com você eu não tenho outra salvação, não. Com você só se eu te internar. Quando o médico falou, vou te internar, eu falei, Senhor, eu só tenho você na minha vida para me salvar. E as minhas amigas, eu tinha amigas que eu estava morando na casa dela, inclusive era servidora, que me deu um grande apoio, mas eu falo para vocês, para ser negro, ser negra, ser mulher e sobreviver nessa sociedade brasileira, mais do que nunca, não tem sido fácil. Para quem está na High Society, é totalmente diferente. Eu pegava metrô, descia lá na gangue, entre a 3 e a 5, no meio da maconha, passava todo dia por aquilo dali, graças a Deus, Deus me guardou. Mas hoje eu morro de medo, hoje eu nem passo perto, eu falo, gente, como é que eu dava conta? Sabe? Então, assim, gente, eu vejo que nós precisamos realmente cada vez mais criar políticas inclusivas para os negros, para as mulheres, cada vez mais valorização do professor. Então, assim, eu realmente, ainda bem que eu fiquei salva, para ser um exemplo para a sociedade, mas eu me preocupo muito, por isso que eu brigo, por isso que eu esbravejo. Conta isso pra gente, como é que você acha que nós podemos caminhar junto com a educação para melhorar esse aspecto social, no seu ponto de vista? Vamos lá. Primeira coisa, isso é de qualquer profissão. Para você trabalhar bem, feliz e satisfeito, como a gente estava falando um pouquinho antes, a gente passa pela valorização. E a valorização, ela não é somente a questão financeira. De falar, Pedro, aqui, 10 mil reais para você. 10 mil reais para você, Cris. Não é isso. Porque não adianta você ter os 10 se você não tem uma boa sala de aula. Não tem recursos. Não tem recurso. A gente está falando de gamificação, né? Nós já estamos nessa geração, gamificação, 5ª geração de AD. Mas nós não temos internet nas escolas, e aí? Então, assim, primeiro eu até colocaria a questão da remuneração, segundo, a questão de dar os recursos necessários para o professor, porque a gente sabe que a falta de recursos é um dos motivos das doenças dos professores, porque ele fica de mãos atadas. E aí ele acaba, se cobra tanto da gente de uma educação transformadora, o coitado acaba buscando uma educação tradicional, porque o cara não tem nada. Então se cobra-se uma coisa, se dita uma coisa da sociedade que precisa ser isso, cai no concurso, ele faz cursos, né? Quando faz os cursos, o pessoal floreia aquela coisa toda, e quando chega na sala de aula é diferente. Então, assim, a realidade no cru é diferente. E todo dia o professor ele precisa estar buscando mecanismos para continuar se ancorando, para continuar reerguendo, para continuar esperançoso. Muitas das vezes as pessoas não entendem por que a gente tem tantos professores doentes, né? E eu já era para ter, eu comecei a adoecer
com o arcabouço histórico da minha vida, porque se a gente for olhar a vida de um professor, a gente buscar na história de cada um dos nossos professores da rede, nenhum teve uma história fácil. É raro um professor que você vai falar, esse teve uma vida tranquila. Quantas de nós não somos mães? Quantas dessas professoras da nossa rede pública, privada, o que está estudando não são mães? Ou que tem que ajudar a mãe, que tem que ajudar a avó, que cuida de avó, que tem família, que tem marido, que tem uma série de coisas. Então a gente sabe. Na rede privada ainda recebendo piso, trabalhando. E muitas das vezes nem o piso, né? Muitas das vezes é explorada e é aquela coisa, a pessoa às vezes não abre a boca, porque se abrir, o Simproep vai à escola, se for à escola, ela vai ser demitida. Aí muitas vezes ela sofre até ser demitida ou arrumar uma coisa melhor para ela entrar com o processo. Eu falo porque eu passei pela escola privada. E na escola privada, eu sempre falei, eu nunca ia dar certo de trabalhar. Eu percebi logo quando eu trabalhei pouco tempo na escola privada, uns 4 anos, que eu não ia dar certo. Por quê? Porque eu sempre fui esbravejante, né? De, opa, isso aqui tá errado. Vamos mudar. Então, moço, eu chego num lugar, o cara é o dono do espaço e eu falo que isso aqui não tá certo, vai para o olho da rua. Porque aqui quem dita as regras sou eu, né? Eu sempre gosto de conversar com os alunos da escola privada, monitores, tudo. Eu falo, gente, venha pro lado de cá. E tem gente que acaba refugiando naquilo dali. Não muda a sua visão. Não, eu quero morrer aqui nessa escola e vai ficando doente. Não tem horário de coordenação. Você sabe que a gente tem aqui uma jornada ampliada. Escola particular, ele leva todo dia trabalho para cá. É todo dia. E tem que dar conta. Então, assim, são coisas que a gente vê que precisa mudar. E isso também se faz o seguinte, no investimento da educação. A gente entra governo, sai governo, nessa mesma estaca, mas a falando, educação é sempre prioridade, Jaqueline. Sempre prioridade a educação. Toda campanha, a educação é prioridade. Você me falou uma coisa que você me lembrou agora, sabe o que foi? E isso não foi combinado, gente. Elvia Paranaguá, hoje ela deu entrevista para o CB Poder, em relação a concurso, a Secretaria de Educação. E o repórter falava exatamente para ela, porque o pessoal estava pedindo mais dinheiro, pedindo valorização, pedindo aumento. Aí ela, educação tem que ser prioridade. Educação é a prioridade, sabe o quê? Aí ele foi e falou, sim, mas o governo tem que colocar prioridade. Aí ela foi, tirou da reta dela e jogou a reta pro governo. Sim. Como se, tipo assim, olha, eu sei que tem que ser, mas é o governo que manda. Olha, hoje me revoltou. Por acaso, hoje, não sei, agora eu não lembro se foi hoje ou se foi ontem na hora do almoço. Aí um repórter do DFTV, que comanda o DFTV, Fábio William, ele fez um comentário, eu não sei se foi o Fábio William, mas ele fez um comentário que eu achei muito infeliz sobre a paralisação dos professores no dia 14. Aí ele, não sei quantos mil estudantes ficaram sem aula hoje. Como? Se o professor em sala de aula, sem condições de trabalho, sem nada, fosse fazer a diferença na Salas vida daquele superlotadas. estudante. Gente, eu já dei aula ali na comunidade, ali, como eu te falei, do Sol Nascente, que a gente passava encostando a bunda da gente nos estudantes, porque não tinha lugar para esses meninos ficarem. Sabe? Então, assim, eu tenho impressora na minha casa exclusiva para imprimir coisas dos estudantes. Porque a escola não tinha uma copiadora. Então, assim, se você for pensar, é uma doação para quando você quer fazer um trabalho no qual você acredita, a gente faz uma doação. Eu trabalhei no Ministério da Educação. Eu nunca levei para lá uma caneta da minha casa. Para a Secretaria de Educação é impressora, é tinta, é tudo que você imaginar. Porque senão não sai o trabalho, né? Porque senão o trabalho não sai do jeito que eu acredito que ele deva sair. Porque senão eu não consigo oferecer para os meus estudantes a qualidade que eles merecem e que eles precisam ter. E eles merecem o melhor. Porque esse tinha que ser o discurso. E a gente, ou você faz isso ou você se frustra. Porque é isso, porque eu tenho certeza que você não quer fazer algo mal feito. Era igual eu quando eu estava na educação infantil. Todas as atividades que eu queria colorida era da minha impressora. Porque educação infantil, se faz necessário um negócio ser visual colorido, gente, tá dentro de uma sala de aula. E por que é que os nossos estudantes não merecem o melhor? Gente, uma impressora colorida é barata. Você proporcionar uma prova de matemática, quando a gente vai ensinar fração, o quanto que é importante você ter um colorido na sua prova. O visual.
O estudante aprende a hora que ele começa a ver que um pedacinho é amarelo, outro pedacinho é azul, outro pedacinho é vermelho. Por que eu não vou oferecer isso? Se eu quero mudança, eu ofereço, nem que isso tem que sair do meu bolso. Mas isso é certo, Jaqueline? Totalmente errado. Totalmente. Eu lembro que eu tinha um projeto de cozinha na educação infantil, eu levei um forno. O forno para assar a torta de maçã. Entendeu? E muitas das vezes a gente quer ser muito revolucionário, igual aconteceu comigo. Fui inventar de ensinar inglês na educação infantil, fui vetada. Inglês, que é algo que eu dava aula em escola privada e eu entendo que as crianças cheio de colégio bilíngue agora, cheio de que os pais são, né, doidos. E os pais ficaram revoltados junto comigo, porque a direção da escola falou, não tá no PPP, não tá no projeto, tá na ECDF. Eu já falei várias vezes para a ECDF, passou da hora de colocar nos anos iniciais. Isso porque eu tava lá na educação infantil e eu queria implantar, porque eu era uma professora bilíngue. Eu trabalhava em escola bilíngue. Então, assim, você acaba deixando de aproveitar um profissional que quer se doar mais do que aquilo. E eu levava as cópias. Eu não pedia nada da escola. A Cris fala muito isso, Jaque, de um nível altíssimo de profissionais que tem na SEDF e que muitas das vezes eles não são aproveitados, né? Brilham tanto na rede privada, o mesmo profissional, com a mesma força de vontade, com o mesmo desejo de fazer a diferença e que acaba não fazendo falta. E aí, qual o problema disso? Esse profissional se frustra. Se ele não tiver um trabalho de adequação, um psicólogo ali para entender as dores dele, ressignificar essas dores que ele trabalha de outras maneiras, ele daqui a pouco não está trabalhando. Daqui a pouco ele adoece, daqui a pouco ele pega atestado, daqui a pouco ele é afastado. Quantos professores a gente não conhece, colegas que eram brilhantes quando entraram e hoje não conseguem? Eu fiquei afastada, tá? Eu fiquei afastada durante pelo menos aí uns 3 anos. E não é porque eu trabalhei em locais ruins, não. Mas eu me frustrava todos os dias por não ter como oferecer nada melhor para aqueles estudantes que estavam ali à minha disposição. Sabe aquela história de que você virou um número? Eu virei um número de professora adoecida. Uma matrícula. Apenas. Exatamente. Eu virei um número de matrícula adoecida. E isso é muito triste, porque eu sou produtiva, mas eu não estava produtiva. Não por escolha minha, mas porque eu não vi ali perspectivas no meu trabalho. E isso é muito frustrante para quem quer trabalhar. Por isso que eu vejo que, olha só, meta 17 não foi cumprida, né? O PDE é hoje um professor, não sei se você sabe, Pedro, mas se tivesse seguido a meta 17, hoje era pra gente ganhar R$8.500. Hoje, o salário inicial. Isso, de remuneração, sem as outras coisas. Hoje, o melhor estado para se trabalhar não é mais Maranhão. Já foi, né? Mato Grosso, eu acho, né? Mato Grosso do Sul. Hoje, um professor no Mato Grosso do Sul inicialmente está ganhando R$10.000. Né? Porque eles começaram a implementar. Isso é importante falar, porque todo mundo tem essa visão que o DF já foi. Já foi. Hoje, inclusive, ontem foi falar na paralisação dos professores. Hoje a gente nunca aconteceu na história dos professores do DF, a gente pela primeira vez está ganhando abaixo do piso. Isso nunca aconteceu, Pedro. A gente sempre foi o melhor, o segundo melhor. E com a aprovação, o Goiás, provavelmente, estadual, né, com a aprovação de uma última lei de uma gratificação, também vai ultrapassar o Distrito Federal. Né? Inclusive, uma amiga minha que trabalha lá falou já que, olha, a projeção, se o DF não abrir o olho, é realmente passar e passar DF. Muito. Mas hoje, se você pegar um professor de educação integral, claro que é diferente um pouco o trabalho. Do Goiás, ele já ganha mais que o do Distrito Federal. Por causa da, né, mais horas aula, assim. Mas teve muitos aumentos, leis, né? E realmente é algo que a população em si nunca imaginou que no Goiás, né? Por ser um estado maior, né, o DF ser mais concentrado financeiramente que os professores aqui. Tem uma curiosidade para te contar. Conte. O Goiás era um dos piores do Brasil. Olha só o nível que nós estamos chegando. E eu estive em Goiânia, porque eu também fui lutar pelos professores lá do Certame, né? Que deu problema no Seduc Goiás. Acho que você viu. Eu fiz essa prova, inclusive. Né? Vi. Da matemática, então você sabe que o trem foi feio, de verdade. A matemática foi uma das mais citadas. E o que acontece? Quando eu estive lá em Goiânia, a fala do Seduc foi que o compromisso do governo é nos próximos 3 anos chegar a um dos melhores do Brasil em relação à remuneração. E aí eu pensei, caramba, o Goiás era um dos piores, estava ali no rol dos piores
tá querendo chegar melhor e a gente só estacionada há 8 anos sem reajuste. Então você vê aí, realmente a gente precisa, um outro motivo que eu vejo aqui que dá pra gente resolver, fácil, assim, mais fácil, é cada vez mais colocarmos professores representantes na Câmara Legislativa e na Câmara Federal. Então você percebe, Reginaldo Veras tentou aí nos ajudar e ajudou muito naquilo que pôde. Agora está na Federal, né? Mas na Câmara Distrital a gente tem Gabriel Magno hoje. Então assim, a gente precisa sempre ter uma voz ativa, porque antes a gente não tinha. Quantos anos passamos na Câmara Legislativa sem ter uma voz ativa, uma voz que olhasse pra gente? De um grupo gigantesco, né? Um grupo gigantesco. Que eu acho também que a gente tem problemas aí de embates entre os profissionais. Sim. Que é um querendo poder mais que o outro, né? Professor tem isso, um quer ser melhor que o outro. A gente acaba dividindo os votos, né? Realmente a gente não se concentra, mas faz parte, né, da política isso. Mas realmente isso, é muita gente que elege quem quiser, né? A gente percebe aí pelas causas do PSOL, termos estatísticos realmente, né? A causa se juntou e elegeu, né? Então, quando a categoria ali, a causa se junta, é um número expressivo, né? Eu estou torcendo, já que a gente está falando de votos, essas questões, que hoje vocês sabem que a gente tem quase 30% do nosso poder legislativo brasileiro composto de mulheres. Então, assim, eu estou torcendo, e é o maior da história, graças a Deus, pela primeira vez. Eu estou torcendo que chega a 50, né? Que eles estão querendo fazer uma lei, não sei se vai passar, né? Que a maioria é composta de homens, meio provável aí segurarem. Então, assim, eu torço para que chegue nessa questão de gênero meio a meio, porque, com certeza, a hora que nós tivermos metade das mulheres da Legislativa ali na Câmara Federal, metade mulheres, Cris, imagina o que não vai ser da gente. Vai melhorar e muito as nossas condições de trabalho, as nossas perspectivas futuras, a nossa saúde, as nossas preocupações, porque, gente, eu sei, Vitor, que você até entende como homem, como é que é o universo da mulher, mas ninguém melhor do que uma mulher para entender como é uma mulher. Com certeza. Não tem como. A gente procura realmente olhar com um olhar empático, né? Mas não tem como se você não vive, né? Se você não está na pele. É aquela questão do lugar de fala, realmente, né? A gente não estar no lugar de fala, não ser a pessoa que está ali naquele dia a dia, você não consegue saber no grau, né, que deve ser. E você não consegue se colocar na dor do outro, sabe? Você não consegue ser empático, porque você não está naquela posição. Esses dias eu estava conversando, não sei se com meu marido ou se com meu irmão, com algum homem assim que faz parte do meu dia a dia. E eu estava falando daquele caso do jogador que está preso na Espanha, Alves, não é? E aí eu falando, ele falou, mas será que isso é real? Aí eu falei, olha, na dúvida, eu acredito sempre na mulher. Porque o maior medo de qualquer mulher não é ser assaltada, não é ser assassinada, não é nada. O maior medo que uma mulher tem, desde o dia que ela nasce, é a violência sexual. Tô mentindo, Jaqueline? É o nosso maior medo. Vocês me fizeram lembrar de uma cena. Que o homem não tem. Que vocês homens, não têm. Então isso, assim, a gente já nasce com esse medo. Sim. Na gente, sabe? E a gente já é maioria da população brasileira. E por que é que nós ainda estamos tão subjugadas? Por que a gente ainda se permite ser tão subjugada assim? Você percebe que até hoje, igual hoje, eu vejo várias situações em relação a mulheres. Hoje eu até brinco com meu marido. Eu falo assim, ó, toma cuidado. Porque como eu já passei tanta coisa na minha história e fiquei calada, hoje eu não calo pra ninguém. Hoje eu tô do jeito que eu não calo pra ninguém. E o que acontece? Se a gente tava brincando na viagem, aí a minha amiga tava falando assim, queria eu ter a força que você tem. Aí eu falei pra ela, você só tem a partir do dia que você decide que você precisa mudar. E aí eu vejo tantas professoras, colegas, eu já vi colegas nossas, Pedro, chegar roxa na escola. Professora, Vitor! De eu querer ajudar e falar, eu não consigo, eu não posso separar. Não, mas não. Aí, tipo assim, você vê a situação, aí você
tenta mostrar para ela que nesse é o caminho. Ela, olha, mas não foi bem assim. Ela não consegue convencer para ela própria que aquilo tá errado. Sim. Sabe? Ela tenta mudar o discurso. Essa questão mesmo que a gente estava falando de violência sexual. Eu lembro de 2 cenas que nunca mais eu esqueci. Uma vez que eu fui numa mercearia, eu tinha 12 anos de idade. Aí o cara olhou assim pra mim, era vizinho lá, e a gente antigamente, principalmente, ainda tem muita mulher que fica calada. O cara colocou a mão assim na minha virilha e perguntou assim, já tá com pelo aí? Eu olhei assim pra cara, perguntando se eu tava com pelo. Olha bem, 12 anos de idade. Aí eu olhei assim, não, aí já tá bom de criar. Nunca contei isso pra ninguém, você vê, eu tô falando hoje no podcast, nem minha mãe sabe dessa história. E eu lembro que uma vez, já mãe, universitária, fui fazer um show, um negócio, uma banda de forró, lá em São Sebastião, e o produtor passou a mão na minha bunda e achou bom. E aí eu fui recriminar e tal, e ele, mas eu pensava que você gostava. Eu falei, como assim? Eu gostava, quer dizer só porque eu tô dançando aqui? Ele, não, mas isso é uma coisa tão natural. E aí eu falei meio mundo de coisa, quebrei o pau ali mesmo na frente dele, chamei o produtor que me contratou. E aí eu falei, olha, não danço. Eu ia receber meu cachê só depois do show. Era a virada de ano lá em São Sebastião, isso em 2008. 2008, virada 2008. 2007 para 2008, e acabou que eu não fui. Eu fiquei tão constrangida que eu fiquei sem dinheiro e não fui. Mas quantas mulheres não precisam trabalhar e acabam se submetendo, né, no pejorativo? Ou até mesmo pelo estrutural, elas mesmo acham normal isso, né? Que é onde que a gente não mais... acham normal. Elas foram ensinadas a achar normal. Mas é isso, acham normal pelo estrutural. Ela normalizou isso, de que muitas, infelizmente, por esse estrutural, defendem até, né? Que infelizmente é uma coisa da nossa sociedade. Muitas mulheres que são machistas... Tem dúvida. Você viu o que a mãe falou? Não vi. A mãe disse que, até aqui eu printei a fala para hoje à noite, na hora que eu falei pro pessoal que eu vou fazer uma nota de repúdio, assim, porque eu falei que eu ia escutar primeiro, que o pessoal tava falando, vocês não escutaram ninguém e já estão nessa premissa. Eu nem tô vendo aqui, eu tinha até printado, mas o que eu lembro que eu escutei ela falando foi o seguinte, que ela aceita ela falou, ele tem que pagar pelo erro dele sim, mas eu aceito que a fala dele foi machista. Agora, falar que a fala dele foi racista, não foi. Então, você vê, a própria mãe acaba reforçando algo, e não foi só a própria mãe. Ontem, nas redes sociais, o que eu postei mesmo de uma pessoa que é próxima à família, ela mesmo falava que realmente, nota de esclarecimento, até vida, família do menor, a questão está fora de contexto e não representa a realidade. A intenção era fazer uma brincadeira com o Dia Internacional da Mulher, em nenhum momento teve viés racista. Aqui, para você ver. Não teve viés racista? Aí eu te pergunto, vamos juntar os elementos. Um bombril, uma professora mulher negra, do cabelo afro, no subúrbio ali, digamos aí, do Distrito Federal, que é a Ceilândia. Junta todos os elementos. Isso nos precisa dizer algo. Já falei pra vocês aí da minha história, falaram que o meu cabelo era bombril. Se fosse, gente, se fosse ao contrário, a professora fazendo com o aluno, coitada dela, já estava exonerada essa hora. Principalmente que é contrato temporário, né? Que não tem nem exoneração. Pois é, né? Tava sem. E se fosse o efetivo também, já estava exonerado. Afastado, ia investigar, aquela questão toda. Agora, como for o menor, vamos educar, vamos ressocializar essa questão toda. E aí tem que pensar até onde realmente isso vale. Então você vê, no discurso ali de toda a reportagem que eu li, fala que o aluno já estava com essas brincadeiras de se você apelar, você vai ver, viu? Então, tom de ameaça. Então, assim, ele já vinha. Colegas, né? Exatamente, ele já estava com discursos dentro da sala. Então, assim, bombril por quê? Porque ela tem que lavar a louça. Rapaz, lugar de mulher onde ela quiser. Eu falo lá em casa, às vezes eu cobro meu marido, você tem que me ajudar mais aqui, porque
Meu lugar não é ficar só arrumando casa, não. Beleza, nós mulheres vamos ter que dar, tipo, tudo. É cuidar de filha, é arrumar casa, é trabalhar, é cuidar de marido, é tudo. Mas o que o aluno ali quis reforçar foi que, professor, o seu lugar, não sei se era aqui não, hein? Eu acho que o seu lugar podia ser lavando uma louça, falar um presente. Por que ele não deu uma balinha? Sabe? E tem mais uma coisa ainda que eu acho pior. Você vê como que... Eu sei, é até complicado a gente julgar ali a posição da professora, porque de um lado você vê que se ela esmorecesse, por exemplo, se chorasse, caísse ali, ela ia perder o controle da turma. Se ela quebrasse o pau ali, ela ia expor o aluno perante a... Então, assim, é até complicado ali, na hora que acontecer... A professora, com certeza, pelo que eu percebi da reportagem, ela ficou mais preocupada com a situação da turma. E teve colegas deles que sentiu intimidade da situação, que vai representar contra ele, colega dentro de sala, porque tem um cabelo afro, se sentiu, né, ali pejorada na situação. A professora contou na reportagem que recebeu de vários alunos no dia seguinte caixa de bis, flor, caixa de bombom. Então você percebe que os próprios alunos sentiram na pele, mesmo não sendo com eles, o fato. Isso precisa nos dizer alguma coisa. Na minha época, enquanto eu estudava, não acontecia nada, mas hoje essa sociedade, esses novos alunos sabem muito bem com a internet, com toda a questão, que isso realmente não é aceitável. Você vê que se você é uma branca, loura, bonitona, você consegue ver a gravidade do racismo, do sexismo. Agora, a mãe dizer que isso não é racismo, gente, eu quero que vocês me falem, então, qual é o nome disso, porque eu não sei. Para mim, não tem outro nome. E eu acho que só penalizar, eu acho assim, que o aluno ele precisa ser penalizado, sim. Sabe por quê? Essa professora, gente, ela tem 48 anos, que foi falado. 48 anos, tem toda uma luta, tem toda uma história. O psicológico dessa professora, ela pode falar que tá bem, mas a gente sabe muito bem que, querendo ou não, é um abalo. Eu não sei se você viu que os estudantes depois pegaram ela em outro momento chorando. Eu ouvi essa fala. Não, eu li, porque ontem quem me falou sobre isso foi a minha sogra, no horário de almoço. Então eu fui atrás e ainda mandei pro Pedro. Eu falei, é sério? Mandei pro Pedro e pra Frank, né? Eu falei, é sério que isso aconteceu? Eu não estou acreditando. Mas eu só fui procurar por conta de uma fala da minha sogra. E aí eu saí procurando em tudo quanto é lugar. Mas eu li essa fala mesmo. Aí eu vi que depois ela se desestabiliza, porque ali ela precisa manter aquela couraça. Precisa, entre aspas, né? Porque eu acho que às vezes a gente também precisa se humanizar. E aí é o que a gente estava conversando, já que antes da gente começar a gravar, né? Que eu estava conversando com você. Eu entendo que o adolescente, que a criança, eles estão numa fase de aprendizado. Então, errar, esses erros estranhos, esses erros primários, bobos, faz parte da fase. Mas não cabe também a família e a escola de alguma forma educar para que esses erros não aconteçam? Cabe, mas sabe o que eu fiquei pensando, Cris? Você conhece. Nosso currículo Movimento fala brilhantemente de temas transversais. Sim. Os nossos documentos falam o tempo todo. A escola fala, eu conheço o trabalho da escola e eu posso falar. A escola fala o tempo todo de temas transversais. Esse aluno está lá desde o primeiro ano do ensino médio. Ele já está no terceiro. Ele já está no terceiro, ele já está saindo da escola, ele está no último ano. Não deu para aprender. Ele teve quantos anos de escolarização? Sim, a vida inteira. Então, assim, ele tá com 17 anos, a gente não tá falando de um aluno de 14, imaturo com 15, tá entrando no ensino médio, tá falando de um aluno que tá concluindo o ensino médio, que jazinha vai pro mundo, que jazinha vai pro mercado de trabalho. Então, assim, eu acho que ele tem que ter alguma penalidade. Eu não tô falando ser preso nem nada do tipo, porque a gente sabe que não chega nesse ponto, mas ele precisa, precisamos que exista uma penalidade e que o fato dele seja exemplo agora para o mundo, porque de fato está sendo veiculado no mundo assim para a gente ver, porque toda vez, gente, eu falo para vocês, quantas vezes passam-se a mão na cabeça? Eu, a vida inteira, fui discriminada, passaram a mão. Agora eu acho assim, já chega, já chegou, já deu. Eu acho que o fato que aconteceu aqui no Distrito Federal, em Ceilândia, tem que servir de exemplo para mostrar para todo mundo que não pode. E nós, professores, precisamos
tomar a postura que não aceitamos mais ser desvalorizados, não aceitamos ser mais desrespeitados. Eu estudei, eu não tô aqui para brincar, eu tô aqui para te ensinar, eu tô aqui para mudar, e se você não tá afim, aí realmente, né, o Estado tem que tomar outra profissão, e eu acho que é cair fora. Eu sei que a gente não pode falar isso dentro de uma sala de aula, falar, tu tá afim, pega o beco, porque não é essa questão, a gente tem que ressocializar, mas eu me preocupo muito, gente, porque você imagina um ponto desse, o aluno tá sempre à escola. Por quê? Tá com medo de ser lixado, tá com medo de ser taxado. Então, assim... E é essa, já que eu acho que é a preocupação da Cris quando ela levanta essa fala, que é achar esse ponto de equilíbrio, né? Aonde ele precisa ser disciplinado, né? E aonde também a questão da mídia social, a questão dos posicionamentos tendem talvez a levar uma medida descabida demais, né, Cris? Eu acho que é essa a preocupação de chegar ao equilíbrio do que precisa ser feito. Você sabe aquela história que eu sempre falei com vocês, assim, com vocês que eu já coordenei, né? Sim. Nós somos o adulto da situação. Então, quem precisa ter discernimento sou eu, que sou adulta. As crianças, os adolescentes, eles estão ali nessa fase de errar. Gente, mas até o erro, ele precisa servir de exemplo. O erro desse estudante, é o que a Jaqueline estava falando, ele não tem 4 anos, ele tem 17, ele não tem 7. Ele tem 17. Ele passou por quantos anos de escolarização sim. E ele ainda não aprendeu. O meu filho, de 10 anos, que está na rede pública desde os 6 anos, ele já sabe que não é legal fazer bullying com coleguinha. São coisas que eu converso na minha casa e é reforçado na escola. Tem coisa que é falado na escola e é reforçado na minha casa. E ele já estava fazendo isso antes do ataque do Bombril. Já foi falado, a professora disse que viu. E as colegas já relatam essa situação. Então existe uma falha aí. Existe uma falha da escola. Não estou dizendo da escola do 109, estou dizendo da escola de todos instituição, nós. Exatamente. Né, educacional. Existe uma falha, mas existe uma falha da família. Ponto. Você falou aí. Você já percebe a falha na fala da mãe, que ela falou abertamente que não é racismo. Então, assim, a mãe só está reforçando a ação dele. Justificando e reforçando. Porque uma coisa é ela falar, ela quer justificar falando que ele foi machista. Não, gente, ele não foi só machista. Ele está falando de uma mulher negra. E você sabe, Jaqueline, uma coisa que me preocupou muito? Os colegas que filmavam. Eles não tiveram uma ação direta, mas as risadas, o ato de filmar, tudo isso encorajou. Ninguém está falando desses colegas, mas eles também têm a parcela deles de culpa. Porque quando a gente assiste ao vídeo, que eu não consegui assistir todo, a gente escuta as risadas de meninos por trás. Então, se eles não tiveram a coragem que ele teve de fazer a brincadeira, de fazer a piadinha machista, racista, misógina, sexista, vários desses termos, eles encorajaram ele a fazer. Porque eles se dispuseram a rir da situação, eles se dispuseram a filmar a situação. Então, de alguma forma, eles compactuaram. Eu penso que eles também precisam ser punidos. Sabe o que eu ainda vejo também? Eu concordo plenamente, todos. A namorada também recebeu. Diz que antes da professora, ele deu Bombril para a namorada. E a namorada achou normal, achou máximo. A namorada também é negra? Isso daí eu não sei. Mas eu sei que ele entregou de presente primeiro, antes da professora, antes da aula da professora, para a namorada. Eu tava lendo sobre, parece que essa informação, né, até onde eu li, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? As fontes são diversas. Até onde eu li, essa parte não foi confirmada. Não sei se de ontem para hoje, né? Mas sim, é algo assustador, né? Em todos os aspectos. E as colegas, né? Tem um casal de colegas lá na sala que vai representar contra ele. Vai representar porque se sentiu ofendida e representada ali na esponja, querendo ou não. Mesmo que foi com a professora, mas a aluna estava dentro de sala de aula. E nós, como mulheres, precisamos dar voz às outras mulheres para que isso aconteça. E nós, que somos mães de meninos, precisamos ensinar aos nossos filhos jamais
cometer erros como esses e, acima de tudo, a se posicionar quando essas coisas acontecerem. Sabe? Porque, além de não fazer, eles precisam se posicionar para evitar esse tipo de ação. Eu sempre falo o seguinte, né? Em relação a essas questões, eu sempre falei isso pro meu filho, eu sempre falo até para homens, até já falei pro meu marido. Hoje tem que se tomar muito cuidado com o que fala para uma mulher. Porque hoje você tem WhatsApp, hoje você tem gravador de voz, hoje você tem a fala, a minha hoje fala você é mais importante. Então, assim, às vezes você não quer, Pedro, falar naquela conotação. Mas para a mulher foi naquela conotação. E até você comprovar que não foi, meu amigo, o mundo já deu muitas voltas. Então, assim, realmente, e por que a sociedade está assim? Por conta desse histórico. A gente olha aí, há muitos anos, eu tenho gente na minha família que apanhou a vida inteira do marido e que separou por conta de um monte de coisa, mas sabe aquela questão da dependência emocional? Isso tem muito na nossa sociedade. A gente vê que às vezes as mulheres querem, mas não tem força. Então, assim, eu vejo, até falei esses dias, nós precisamos cada vez mais de políticas voltadas para nós. Eu vejo que ainda é muito pouco. Você tem formação e dá aulas disso, né? Do de PDPM. E assim, por que eu fui dar aula de PDPM? Primeiro foi conhecimentos pedagógicos. O Plano Nacional de Política para as Mulheres e o Plano Distrital de Política para as Mulheres foi justamente o retrato da minha história. Então, quando eu vi que a matéria virou obrigatória, ninguém me convidou para dar aula. Eu me senti autoconvidada para lecionar a disciplina. Falei, cara, eu tenho mais do que nunca, infelizmente, a experiência de vida da forma que foi, que eu não queria que fosse tão sofrida, mas foi, mas um documento ali encorajador que, através da minha fala, eu posso mudar outras mulheres, e digo mais, quando eu estou dando aula, que a fala da época do secretário de Economia, da secretária da Mulher, que na época foi a Érica Filipelli, falava o seguinte, que a ideia é que o servidor, mesmo que o cara fez o concurso e não passasse, ele refletisse sobre o papel da mulher na sociedade. Então, o objetivo maior do documento é, beleza, virou servidor da casa, da Secretaria de Educação, qualquer órgão da administração direta ou indireta do Distrito Federal, você vai ter um olhar diferenciado para a mulher, seja você PM, seja você professor, seja você auxiliar administrativo, seja você enfermeiro. Caso você não passar, com certeza você vai ter uma visão maior e ampla do que é ser mulher. Então, assim, o objetivo do documento foi esse. Quando eu vi isso, todas as vezes, falo para vocês, eu tenho normalmente 3 aulas da matéria nas turmas dos concursos públicos. Na última aula, eu sempre falo para os alunos o porquê que eu resolvi ser professora de PDPM. E aí eu falo da minha história, falo as questões aí que eu falei para vocês aí da questão da Maria da Penha, da minha história, para mostrar, gente, que isso precisa ser falado. Né? Hoje, para mim, é acomodado, apesar de eu ter me emocionado mais cedo, mas aí foi mais a questão do ser professora. Hoje, isso para mim está acomodado, essa questão da minha história enquanto mulher. Mas até para falar, para encorajar outras. Às vezes eu falo dentro de sala, toda vez vocês veem, a gente está ensinando o pessoal a mudar o pensamento, mas, por exemplo, o Plano Distrital de Política para as Mulheres fala das mulheres transgênero, bissexuais, transexuais. Quando eu falo inclusive das trabalhadoras do sexo, até elas estão incluídas no documento. Quando eu falo para os alunos começam. Gente, eu já estou acostumada. Fala, o que vocês querem falar? Toda aula minha, quando eu falo que as trabalhadoras do sexo, a bissexual, a transexual, sempre tem um aluno para argumentar. Então você vê, a sociedade fala em inclusão, a sociedade fala em diversidade, mas ainda assim, dentro dos nossos recintos de alunos, professores do pessoal, mas professora, por que a trabalhadora do sexo tá? Eu logo já falo. Ela é marginalidade? Sim. Né? Ela é marginalizada? Eu começo a fazer as perguntas. É marginalizada? É. Ela tem garantias de empregabilidade? Não. Ela é bem respeitada na sociedade? Não. Então pronto, já te respondi inclusão. Professora, mas o bissexual, ele não pega os dois tipos. Eu falei, gente, a questão não é essa. Vocês têm que olhar que são as pessoas que são marginalizadas que fazem parte do documento. Entende? Aí, igual, por exemplo, eu vi uma vez num grupo de professores, eu fiquei envergonhada.
Isso aí é um arrependimento que eu tenho de não ter falado. Mas sabe quando você fica coagido em ser o único do grupo a abrir a boca e você ser retalhado, porque é o único que pensa diferente? Lá no Rio Grande do Sul, não sei se vocês sabem, lá no Rio Grande do Sul tem cotas para negros, indígenas e transgênero. Isso já deu discussão para mais de metro. Eu já vi colega meu de concurso público gozando. Daqui a pouco vai ter cota para drag queen. Daqui a pouco vai ter cota. Sabe? Então, se as pessoas não entendem a figura trans, o quanto que é discriminado, quantos trans aí não estão morrendo todo dia na rua? Então, as pessoas não entendem isso. A pessoa fala, cara, não tem que ter cota para tudo. Aí o branco mesmo zoa, né? O pessoal, daqui a pouco não tem mais nem vaga para branco, porque tudo a gente sai fatiando. Assim, eu percebo que a nossa sociedade brasileira, realmente, o discurso ele tem que ser ampliado. A gente não pode desistir, né, Cris? Porque se a gente desiste, já viu. Então, assim, trabalho todo dia. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos na velhice, ainda vamos estar discutindo ainda isso. Espero eu, de uma maneira mais melhorada, com outros parâmetros. Mas você percebe que a questão da discriminação está enraizada o tempo todo. É verdade. Está impregnada na sociedade. E aí eu volto àquela fala. Isso tem que nos dizer alguma coisa. É verdade. É verdade. Jaqueline, eu peço perdão por ter que abrir uma pausa nesse assunto assim tão importante e profundo. É porque nós precisamos sempre dos nossos momentos, né, com respeito a falar dos nossos patrocinadores, as pessoas que nos ajudam. Importante. As pessoas que nos ajudam a trazer pessoas como você aqui, a manter ao nosso trabalho e dar voz à educação e a pontos de vista, né, diferentes. E você falou sobre gamificação há um tempo atrás, e um dos nossos patrocinadores é o Sistema X de Xadrez Escolar, que a premissa dele é realmente essa, poder trazer os jogos lúdicos, especialmente o xadrez, de uma maneira pedagógica, com base na BNCC, e oferecer para os colégios públicos e privados a estrutura física que a gente falou, né? Então, não só formacional, formar o professor, mas também dar os tabuleiros, a expertise, né? Então, ele está chegando aí no Distrito Federal, está aí acreditando no Pode Educar Brasil, né, nessa voz da educação e trazendo essa visão, né, da gamificação, da importância dos jogos de tabuleiro. Então a gente sempre faz questão de deixar aqui o Sistema X de Xadrez, nosso muito obrigado, e que realmente é o futuro, não é verdade, Jaqueline? A gente precisa disso, de ter os jogos, os games na sala de aula, apesar das dificuldades que a gente mencionou. Gente, xadrez, falando aí da questão, xadrez já foi comprovado que amplia a concentração, memorização. E, inclusive, é muito trabalhado com alunos que têm hiperatividade. Eu sou um exemplo claro disso. Então, assim, a forma de estudar melhora no estudo. Então, assim, infelizmente, a nossa sociedade, você vê, não tem, mas as escolas privadas já adotam. Muitas escolas privadas já adotam o xadrez, inclusive como disciplina dentro da escola, na grade curricular. Que é uma das propostas do Sistema X, trazer uma formalização disso, né? E que já funciona em municípios. Por exemplo, no município de Goiás, Valparaíso está pilotando esse projeto, né? Goianésia, vários outros municípios. Então, realmente, estamos abrindo essa mentalidade cultural do brasileiro para que a gente leve para as escolas públicas para a gente sentir esses efeitos pedagógicos. Eu vejo muito que são os professores das exatas que mexem mais com a questão do xadrez, fazem muita questão. Eu trabalhei com escolas privadas que tinham xadrez e normalmente eram os professores das exatas que davam aula disso. E até na Secretaria de Educação tem, né? Alguns polos de xadrez. Sim, nós temos os CIDs, né? Isso, CIDs, justamente disso. Mas é igual a gente eletivas fala, tem que ser ampliado. no ensino médio, contraturno, e realmente a gente percebe, o aluno ele fica sedento dessas coisas, né? E ele percebe como ele realmente evolui na concentração, nos estudos, então realmente é algo maravilhoso, e que a gente espera, já abrindo parênteses, que o Sistema X, que o xadrez realmente entre, né, na secretaria, a gente possa ver o xadrez aí culturalmente, e até em termos de competição, se a gente mexe com a cultura de base, a gente vai ter atletas aí que no Brasil, né, tem muito poucos. Nós temos só 13 grandes mestres de xadrez no Brasil. Né? Então, 13 no universo imenso do nosso país. 13 na história. Os estudantes gostam. Não é de dizer que eles não gostam de xadrez. Eles gostam. O que está faltando é oportunidade, sabe, para eles. Eles gostam desses jogos que envolvem raciocínio. A gente precisa ensiná-los a
ter um mínimo de aptidão e de saber ali, desenvolver esse gosto pelas Sim. coisas. Porque quando eles desenvolvem esse gosto, quando você apresenta um instrumento, eles passam a ter prazer com aquilo, né? A se sentir provocados a aprender aquilo. Isso é muito interessante. Sim. E a gente fala do xadrez aqui por ser nosso patrocinador, mas igual você falou, é a música, é a robótica, é a programação, são assuntos diversos que já estão no universo do colégio da rede privada, o bilíngue que você mencionou na conversa. Mágico que tem aqui em algum lugar no cenário. Exatamente. Né? É o sudoku, que eu sou viciada, jogo no celular o tempo inteiro, que eu faço competição com os meus estudantes em sala de aula, e eles adoram. Então, assim, são estratégias que estão ali à disposição, a gente precisa usar. Fora que, né, traz a questão da diversidade mesmo de recursos. Sim. Porque quem é que não cansa de livro, de internet, de explicação de professor? Por que não ensinar de uma maneira diferente? A gente está sendo desafiado o tempo todo a pensar como melhorar a educação. Porque você manter o aluno, vamos combinar, vocês são professores de exatas, 50 minutos na tua mão, às vezes uma aula dupla, se você ficar falando, ficar maçante, você não tem controle, você tem que trazer algo inovador, algo diferente para concentrar. Esse menino 5 horas sentado com a bunda quadrada, porque as cadeiras nem confortáveis não são, né? Então ele fica ali 5 horas com a bunda quadrada, sem que nada faça sentido para ele. Aí de repente eu apresento ali um tabuleiro, eu apresento um sudoku, eu apresento uma outra coisa. Ele trabalha de alguma forma essa criatividade, porque o xadrez... Abstração fantástica. O xadrez ajuda a gente a pensar, a fazer uma leitura, né? Tomada de decisão. Eu preciso fazer a leitura de qual será a sua próxima jogada, para que a partir de então eu faça uma intervenção. Então eu estou te apresentando um problema e pedindo para que você me apresente a solução antecipadamente. Isso tudo é previsibilidade. Então olha o quanto de coisas nós não trabalhamos com o xadrez. E a gente está dando um exemplo que é o xadrez. Exatamente, que é algo do nosso universo, né? Sim. Inclusive vou avisar aqui, Cris, a novidade que a gente vai ter um quadro novo aqui no canal, que é o Papo com Xadrez, né? Nós já temos aí o nosso primeiro convidado, mestre nacional, Westerley Campos, que é a gente jogando uma partida de xadrez, Jack, e na partida a gente bate papo de como o xadrez mudou a vida daquele rapaz, os benefícios que ele teve, né? O nosso planejamento é trazer em breve uma jogadora que luta pela questão exatamente de popularizar o xadrez para as mulheres, que infelizmente a maioria são homens que jogam, né? Então a gente quer trazer esse universo, quer trazer esse conhecimento e é um quadro aí que vai ser lançado em breve. O Dudu, inclusive, nosso editor, tá contando as horas para terminar de editar o vídeo pra gente postar, né, Dudu? É isso aí. Ó. Muito bem, Jaque. Jaque, eu infelizmente vou ter que abrir as portas para você, para voltar para um próximo episódio, porque aqui a gente tem uma... Infelizmente não, felizmente. Não, infelizmente de ter que acabar. Não, aí sim. Infelizmente, porque a minha vontade era continuar, né? Infelizmente vou ter que abrir aqui, mas fica o convite. Eu acho que a gente tem ainda muitas coisas a serem conversadas, a serem debatidas, novidades que você sempre vem aí atualizada. Pode Educar, tá de portas abertas aí para você. Muito você obrigado. Falou de novidade, né? Lembrar aí que a nomeação tá chegando, né? Amém. A nomeação tá chegando aí. Hoje, na entrevista do CB Poder, a nossa secretária vai para Araguá, falou que vai ser no final de abril. A gente só sabia, falaram início de abril, a gente sabe que era abril. Agora ela falou final de abril, então a gente já pensa final de abril, convocar, aquela questão toda posse. Até início de maio aí vai estar tudo resolvido. Então, assim, a gente conta com uma expressiva nomeação, até porque foi falado ontem na Assembleia dos Professores que eles percebem já de 7 mil. Eles vão lutar por 7 mil nomeações de cara. 7 mil. Se a gente conseguir, eu acredito que de cara não, né? Porque é muito dinheiro. Mas eu temo, assim, pelo que eu estou vendo do trabalho da secretária, a própria subsecretária Ana Paula Guiar, que eles vão nomear expressivamente. Então, assim, eles fizeram retificação, né, de cotas, fizeram retificação aí depois da heteroidentificação, aumentando a quantidade. Então, assim, eu acredito, diante de tantas aposentadorias, vacâncias, a questão toda da Secretaria de Educação, nunca antes na Secretaria de Educação tivemos mais professores substitutos do que professores efetivos.
né? Então, assim, a gente percebe que a rede está faltando mesmo uma renovação, e a gente sabe que professor substituto é necessário, flui da carreira, mas a gente sabe da sucatização, tanto que a gente estava falando da professora, muitas vezes ela não fala, porque a gente sabe que tem essa questão do faz parte de proporcionar uma melhor qualidade de vida no trabalho. Sim, né? Justamente essa questão. Então, assim, eu estou aí, né, lutando por isso, acredito que nós, a comissão, então, logo em breve, né, Cris, tá aí juntos aí. Vamos trazer quando tiver essas novidades pra gente conversar mais. Jaque, antes da Cris, conta um pouco pra gente aí onde as pessoas te acham, vão poder te acompanhar, o trabalho que você faz. Faz aí o seu jabazinho nessa câmera aí, por favor. Então, gente, vocês me encontram no Instagram, professora Jaqueline Santos. E o canal é a mesma coisa também, professora Jaqueline Santos. Então, você me encontra lá, você manda direct, você sabe que vai ser respondido, pode ficar tranquilo. Às vezes demora um pouquinho, mas não demora muito não, porque eu já fico agoniada quando eu vejo o celular aqui cheio de pessoas atrás. Mas são esses 2 canais aí que você me encontra, e claro, semanalmente eu estou lá no Direção Concurso, com as aulas de conhecimentos pedagógicos o tempo todo. Esse ano aí, aulas para SEDF, né, presencial e online, e eu tô agora quase de viagem pro Tocantins. Vou ter que dar umas lecionadas, umas aulas lá, porque a gente tá com concurso. Hoje, inclusive, saiu o Seduc Rio Grande do Sul também, né? Os gaúchos, Goiás aí cheio de concurso, Novo Gama chegando esse mês, Valparaíso também chegando, como é que é? Pontalina, Morrinhos acabaram de sair, então assim, esse ano os municípios, quem não conseguiu passar no Seduc e SEDF, tem grandes oportunidades aí. Pegou o ritmo. Agora só fazer continuar. Prova. E olha aí, coisa boa, tem a tua matéria. Desses goianos aí, tudo aí cobra essa matéria. Aqui ainda não cobra, mas já ouvi nos bastidores que conversa sem ter sua matéria. Para professor de... para o professor mesmo, porque hoje tem informática já, que não tinha. Então, a última conversa que eu tive aí foi que talvez venha para ter mais para professor aí futuramente. Concordo demais. Jaque, eu quero te agradecer muito. Quero dizer que eu estou na torcida, né, para que você venha para esse lado de cá, sabe? Para que a gente possa trabalhar juntos, para que a gente possa somar forças nessa teimosia de ser mulher, sabe? Que isso, a gente nasceu e vai morrer desse jeito, porque é nosso. Ser mulher é ocupar esse lugar, né, de teimar e de promover outras mulheres, porque a gente precisa disso. Então, conto com você depois, desse lado aqui, sabe, de quem já está na Secretaria de Educação como efetivo, para que a gente venha somar forças. Existem mulheres maravilhosas trabalhando aqui na Secretaria de Educação e fazendo muita coisa diferente. Nossa, eu gosto demais, conheço vários e todos. Cris e Frank aqui, ó, da gente do Pode Educar, exemplo vívido que a gente percebe. Não, tô vendo, e assim, tem muita gente que me fala, volte, venha, então assim, eu fico feliz quando eu vejo, porque é uma casa maravilhosa, pode ter os problemas que a gente tá falando, de valorização e tal, mas a gente sabe que se a gente for comparar a nível de estrutura de outras secretarias, a gente tá bem na frente. Tem muita coisa para melhorar? Mas temos profissionais excelentes, pessoas maravilhosas. Nós precisamos reconhecer, sabe? Nós, assim, temos profissionais de excelência. Gabarito. Sabe, temos muitos bons profissionais e a gente precisa valorizar isso. A gente vai sempre reclamar de uma coisinha ou outra que precisa ser sempre melhorada, evoluir, né? Sim, é uma evolução, mas nós somos, sem dúvida, uma excelente casa de network, de aprendizado e de novas amizades. Como eu sou grata pelas amizades que a Secretaria de Educação me proporciona. Exatamente. E eu sou grata também porque o início da minha vida... O início da construção da minha vida se passou por lá. Então, assim, eu tenho, como você falou, sou assim, eu dei aula na escola classe 66, por exemplo. Então, assim, eu passei por muitas escolas, eu tenho um carinho muito grande por Ceilândia, tenho, que foi a minha maior regional, passei por Brasilândia, mas meu tempo mesmo, recorde, foi Ceilândia. Então, assim, sempre quando eu passo na frente da escola, aquele barulhinho, eu lembro ainda, e eu sempre tenho, coração bate, aí sempre tem um colega, tem que voltar. Estamos aí nessa. Obrigado pelo convite. Muito obrigado mesmo por ter vindo, apesar da agenda aí, a gente ficou muito feliz, foi muito enriquecedor. Eu fiquei mais ainda, que eu amo esse tipo de coisa. Foi difícil, mas essa agenda aconteceu. Aconteceu, amém. E está aberta para próximas marcações quando vocês quiserem. Com certeza. E se você chegou até aqui no vídeo, nos ajude,
contribui, é gratuito, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo. Se você nos escuta pelo Spotify, Apple Podcast, nós estamos também. Se inscreva, vê direitinho, porque isso realmente fortalece nosso trabalho, nos dá mais motivação de trazer pessoas fantásticas como a Jaqueline pra gente bater um papo da educação. Não é isso mesmo, Cris? É sim, Frank, sentimos sua falta, tá? Exatamente. E se você quer continuar ligado em como a educação transforma vidas, esperamos você no próximo episódio do Pode Educar Brasil.